Bem-vindos a mais um episódio do No Foco Empresas, aquele podcast que traz histórias inspiradoras. O podcast que tem parceria com a Emprecop, que trabalha o cooperativismo no Brasil, e a Faculdade Sim, que é referência no ensino superior. Hoje recebemos aqui uma mulher incrível, mãe de 3 filhos, com uma história inspiradora, que foi desde gerente de pizzaria a babá. Hoje está à frente de um projeto inspirador que transforma a vida de vários jovens, que é presidenta e fundadora do projeto À Frente Futebol Clube. Seja muito bem-vinda, Geórgia Paulino. Débora, obrigado por estar me recebendo aqui hoje, né? Venho acompanhando desde o primeiro da iniciação, que foi lá na abertura, né? A academia aqui de comunicação, vocês estão de parabéns e obrigado pelo convite de estar aqui hoje. É um prazer receber você. Te conheci na inauguração da Academia da Comunicação e ali eu pude conhecer um pouquinho da sua história. Foi bem pouquinho, mas já foi suficiente para me inspirar e para te fazer o convite para estar aqui, para te receber. E naquele dia eu lembro que eu falei, eu preciso de você aqui, porque as pessoas precisam conhecer quem é a Geórgia e um pouquinho da sua história. Conta pra gente, quem é a Geórgia? A Geórgia. Primeiro, obrigado de novo, porque assim, às vezes a gente acha que a nossa história não é o bastante, né? Mas todo mundo tem um pouquinho para mudar outras vidas. E foi dentro disso que a Geórgia renasceu, né? Meu nome é Geórgia Cristina Ziviane Paulino. Era muito conhecida como Cristina na minha comunidade, por todos. E quando eu quis dar a viravolta na minha vida, eu comecei a entender o que era Geórgia. E eu hoje me apresento como Geórgia Paulina, né? É uma mudança, assim, não somente de nome, mas como de vida, né? Sim. Quando eu descobri que Geórgia é um nome mais forte, de guerreira, de pra trás, de resiliência, então eu optei hoje por me apresentar como Geórgia Paulino, né? Que eu esqueci do Cristina, mas eu deixei aquela coisa de Cristina, a vitimização, a vítima, para uma mulher mais grande, de força, que é o que eu me tornei hoje, né? E é o que você transpassa pra gente, viu? Quando a gente olha pra você, quando a gente te escuta, é exatamente isso que você mostra. Uma mulher forte, empoderada. E não é fácil, né? Não. Porque não é que ser mulher é difícil, né? Mas é caminhar um pouquinho, né? Ali é um pouquinho difícil, mas a gente tenta todos os dias, né? Aí que vem o à frente também, né? Não ir para trás, ir para frente todos os dias, né? A Geórgia é uma mãe, como você falou, mãe de 3 filhos, filha única, filha da mamãe Rosemarie, do papai Antônio Luiz Paulino, né? São hoje tudo para mim, meus pais como meus filhos. Sofri muito, assim, eu costumo não falar do sofrimento, mas eu costumo falar do que me fez renascer dentro de todo esse sofrimento. A Geórgia aprendeu a lidar com a vida, lidar com as circunstâncias, né? Fui casada há 18 anos, infelizmente meu marido faleceu, vai fazer 4 anos, e dentro disso eu tive que aprender a lidar sozinha, a crescer, né, na vida. Comecei a trabalhar. Então, primeiro fui para gerente de pizzaria, aí não dava, fui para babá, trabalhei como diarista também, né? Até que veio a pandemia. E quando veio a pandemia, nesse meio, meu filho quis ser atleta de futebol, né? Então a gente começou a correr atrás do sonho dele, que acaba se tornando nosso sonho também. E o João Vinícius apareceu numa escolinha, foi e tal, gostou, passou nessa escolinha, começou a fazer os treinos ali, e dentro desse espaço eles precisavam de uma cozinheira, porque era era um centro de formação. Eu nunca tinha trabalhado como cozinheira na minha vida. Eu sabia que minha comida era boa, mas não para tantas pessoas. Foi aí que me convidaram, né? E eu dei as caras. Falei, não, eu sei. Não sabia. Mas eu dei as caras. Comecei a cozinhar. E ali foi meu primeiro ponto junto com o futebol, né? E trabalhando ali, conheci várias nacionalidades, conheci várias pessoas do Brasil todo ali também. E ali eu fui conversando, tendo histórias, e eu vi que realmente era o que eu gostava de fazer, lidar com pessoas. Ali já começou a nascer isso, né? E eu estava lidando com atletas Rio de Janeiro, era atletas Recife, Paraná, de vários lugares do Brasil.
E eu fui crescendo ali dentro, né, com o trabalho. Como eu sou uma pessoa muito proativa, o que tiver pra fazer, Uhum. mulher, eu vou e faço, sabe? Eu não fico Sim. esperando os outros, não. E ali a gente foi crescendo, e os olhos, né, foram sobre mim, vendo ali que eu estava crescendo, que eu estava evoluindo, até que eu virei coordenadora, porque é grande, né, a história. Então eu virei como coordenadora de alojamento, depois virei coordenadora de campo, e quando eu vi eu já estava envolvidíssima no meio do futebol. Nossa, que bacana. Então você tem uma trajetória de lá de baixo, Lá de baixo. dentro do futebol, até ter o seu próprio clube. Sim, E nessa trajetória, nesse primeiro clube, então você era mãe de era mãe atleta, de você atleta. não era ali, você começou o seu contato com esse sendo mãe de atleta no clube, e como que foi que despontou esse interesse de você olhar e falar assim: "Não, eu quero fundar um clube, eu quero ter essa experiência", como que foi? Como que surgiu? Nesse mesmo lugar que eu trabalhava, aconteceu obteve algumas situações ali que eu saí, Uhum, e os pais vieram me procurar. E e eles me procurando diziam: "G, continua, dá sequência, tal". E eu falei: "Gente, eu não sei dar treino, eu conheço pouquíssimo de futebol, tudo é muito raso o que eu conheço". "Não, mas a gente vai". Foi um professor que já estava lá, veio junto comigo, até na época se tornou sócio junto comigo quando nós abrimos, e ali aconteceu a frente, né. E ali a gente começou a trabalhar, as coisas começaram a fluir, começamos com 20 atletas, na época nós chegamos a ter 40, depois foi para 60 atletas, as coisas foram acontecendo. Nesse meio decorrer, o meu sócio não esteve mais comigo, né, a gente uhum. preferiu se separar, pensamentos diferentes, situações diferentes, então Sim. cada um tomou o seu rumo. E hoje tô aí, como linha de frente sozinha, não tenho sócio, e de 40, de 20 atletas que a gente começou, a gente já tá chegando a quase 200. Nossa, uma trajetória enorme. E hoje você conduz sozinha 200 atletas. Eu falo que de linha de frente sim, tomando a responsabilidade sim, mas não, eu tenho meus colaboradores hoje, pessoas que Uhum. se não são eles, eu não teria o que eu tenho hoje, né. Eu tenho pessoas ali de extrema confiança que hoje sonham junto comigo, têm propósito junto comigo, acreditam junto comigo. Claro que nesse decorrer teve pessoas que entraram, que saíram, Sim, tudo, e acontece. eu sou grata por cada um que entrou, por cada um que saiu, por cada um que deixou um pouquinho do seu legadinho ali, da sua, e hoje eu tenho pessoas hoje também tão fiéis quanto eram as outras comigo, que estão acreditando, tomaram ali também a frente como um propósito. Ontem eu fiz um vídeo com meu esposo falando exatamente sobre isso, nós estávamos refletindo sobre isso, né. Nós temos também um negócio, e o quanto a responsabilidade do negócio tá nas mãos dos donos, de quem fundou, não tem jeito. E entra pessoas e sai pessoas que contribuem para o negócio, mas a responsabilidade de É nossa. fazer dar certo é totalmente nossa. E toda vez que é necessário, a gente tem que voltar e emergir, né, para o negócio. E às vezes a gente se vê tendo que voltar e ficar 16, 12, 14 horas trabalhando, emergindo, e me fez voltar uma memória do dia que eu te conheci, de alguém falando assim: "Nossa, eu estive lá no domingo e a Georgia estava lá dando treino com 120 menino, fiquei desesperado". E é um pouco disso, né, porque às vezes as pessoas não veem, mas tudo que faz parte dos nossos negócios e dos nossos projetos tem a nossa mão. Todos os processos, tudo que acontece tem um pouco da gente ali, apesar das pessoas que vêm contribuem um pouco, das que passaram ou das que estão, elas contribuem, mas tem muito da gente ali, né. E quando você tá ali na beira do campo, quando você tá ali com os professores, tem muito de você dizendo assim, né: "Olha, é dessa forma que tem que ser conduzido, é dessa forma que a gente tem que conduzir", né. É assim, Débora, se dá certo, todo mundo leva o, sabe ali, tá bom para todo mundo. Agora se der errado, sou eu. Né. Então eu até falei esses dias, eu falei esses dias não, falei ontem para os meus atletas: "A visão que você tem da onde você quer chegar, ela é sua, não é mais responsabilidade de ninguém".
é totalmente sua. Então a visão do que eu tenho hoje, do que eu quero construir, de quem eu sou e do que eu quero para frente, ela é minha. Então não adianta eu colocar uma pessoa para trabalhar aqui e não, como que eu falo? Não prepará-la, ou não falar, ou não dividir, ou entendeu? E eu não estar ali 24, ou não 24 horas, mas tá o tempo que eu posso Sim. ali para ela entender como que vai funcionar aqui. Uhum. A responsabilidade é total nossa, a visão é nossa. Não adianta eu querer colocar 10 pessoas ali para trabalhar e ficar sentada na minha casa, porque a Exato. visão é minha, o trabalho onde vai chegar é meu, as pessoas passam e o trabalho continua nosso. Eu falo isso para meus atletas, eu falo, se vocês perdem, perderam porque o time perdeu. Mas se vocês saem, não vai falar que o Pedro perdeu, que o Antônio perdeu, vai falar que o à frente perdeu. Né? Então a gente vai levar sempre isso, né? Igual o seu negócio próprio que você tem. Se acontece alguma coisa, é o nome do seu negócio, não é o do teu funcionário. Exato. Funcionário passa, meus atletas passam, meus professores passam, mas a responsabilidade do negócio ela é minha. Uhum. Então sempre vai ser o à frente da G, não à frente do Thalisson, não à frente da Ágata, não à frente da Yasmin, não, vai ser o à frente da G. Então, Exato. quando eu entendi esse ponto, eu falei, peraí, eu não posso mais ser só a pessoa que fica lá fora, eu preciso entender tudo que acontece aqui dentro. Então começou pela gestão, começou depois entender treino, depois entender como que você põe um atleta no mercado, e eu falava, eu faço tudo, só não dou treino. Aí Deus falou assim, então você vai dar treino. Porque você precisa entender o que acontece, é meu. Eu preciso entender. E eu estava com uma dificuldade que eu vi, que eu não estava conseguindo oportunizar alguns atletas, eu não estava conseguindo fazer algumas coisas, eu estava tendo muito atleta muito lesionado, e eu queria entender por que disso. E como que eu vou perguntar se eu não sei? Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Então eu comecei a estudar, comecei a buscar, comecei a me preparar. Tem pessoas muito influentes ao meu redor que me ajudam demais. Então fui para os universitários buscar ajuda e dentro disso eu fui para o campo. Eu falei, as pessoas podem falar, reclamar, mas quem é ela para hoje dar treino? Ela é a pessoa que sabe onde quer chegar. E ela precisa estar aqui dentro hoje para entender como que acontece, como que é o processo, para ela poder chegar no objetivo final, né? Então, quando eu vi que dava, foi quando a gente foi campeão, porque foi na minha gestão e eu como treinadora dentro do campo, junto com o Alex Denner, que é um jogador que eu tenho que ele se machucou, né? Que teve uma lesão. Nós dois aprendendo juntos, mas entramos lá dentro, fizemos o nosso trabalho, sem entender muita coisa, né? E deu certo. E a gente foi campeão em cima de um clube de futebol. Isso é excepcional, porque um dos maiores erros, e aí eu posso falar de qualquer gestor, seja ele de empresa, de projeto social, da onde for, de qualquer liderança, é achar que ele já sabe tudo. Exato. Que ele já não precisa aprender mais. E quando você está num papel de liderança, você sempre precisa buscar mais. Você sempre tem algo para aprender. Porque é que nem você disse, a sua visão, ela sempre tem que estar ali, porque por mais que você tenha pessoas executando, elas sempre vão voltar para você. Elas sempre vão vir aqui buscar o seu suporte. Se você não sabe, como que você vai ser o suporte? E a gente tem que estar sempre no modo de aprendizagem, né? Se a gente achar que a gente sabe tudo, a gente mesmo se sabota. Exato. Eu costumo falar para meus atletas assim, meus filhos, você só levanta para ensinar quando você sentar para aprender. Boa. Entendeu? Então, quando você se coloca no modo aluna todo o tempo, você tem algo para passar. Eu era meio orgulhosa nessa coisa, entendeu? Até uns anos atrás. E eu vi que não, que você tem que estar estudando, você tem que aprender a todo tempo e escutar, que é o principal. Coisa que eu tinha muita dificuldade, ainda tenho. Estou aprendendo, né? Mas é o escutar. Porque aí você consegue absorver e você consegue ir para cima. Quando eu saí, uma pessoa bateu na mesa de uma padaria e falou assim: "Você não vai chegar longe". Eu falei: "Por quê?". "Porque você não tem faculdade, você nunca fez educação física, quero ver como que você vai conseguir sustentar esse trabalho seu". Débora, aquilo lá foi um gatilho,
para falar assim, eu tinha 2 situações, ou parar ou continuar. Parar não era uma opção, então eu tinha que continuar. Porque não era mais sobre eu, Geórgia, era sobre outras pessoas. Tinham pessoas que acreditavam em mim. Então, se elas acreditam em mim, por que que eu não vou acreditar em mim? Então, eu poderia muito bem parar ali, desistir de tudo, mas não, eu continuei. E hoje, sem faculdade, estou para fazer uma faculdade. Hoje, sem faculdade, fui convidada para fazer a licença da CBF. Hoje, sem faculdade, eu entro em lugares de pessoas que precisam da faculdade. Então, assim, a minha determinação foi maior. Então, hoje, se eu falo muito isso para meus atletas, se é uma pessoa que não sabia nada de futebol, para mim era um monte de besta correndo atrás de bola. E hoje eu entendo de posições, eu entendo de algumas situações, eu entendo a preparação que o atleta precisa. Imagine aquele que nasceu para aquilo, né? Então, hoje eu tenho escolhas. A minha escolha é vencer. E é o que eu quero passar hoje para minha comunidade, para as pessoas. Você pode chegar onde você quer, desde que você passe o processo. Você entrou num ponto que para mim também é crucial, porque você traz um elemento nesse seu processo que é muito importante, que no seu projeto você não trata só do esporte em si. Você traz uma filosofia que você coloca Deus sempre na frente da sua história, da sua filosofia, e você fala que você não quer só formar pessoas atletas no esporte, que você quer que tenha cidadão ali para a vida, que sejam pessoas do bem, pessoas que se desenvolvam bem na sociedade, na comunidade, que ajudem, né, a se desenvolver nas suas famílias. E como que você desenvolve isso lá também através do esporte, no campo, no dia a dia, com seus atletas? Como que isso vem acontecendo? Quais exemplos você pode trazer para a gente de histórias lá que vem acontecendo que você pode exemplificar para a gente? O que eu explico para eles é igual essa xícara aqui. O que que essa xícara pode trazer por você hoje, Débora? Nada. Ela nada. Mas a pessoa que fez ela pode, porque foi a pessoa que fez essa xícara hoje que você pode colocar água e que você pode tomar. Então é sobre servir. Quando você fala de Deus, eu nunca vou deixar de falar de Deus na minha vida. Porque hoje tudo que eu sou é por conta dele, tá? Então, Deus, de alguma forma, ele me serviu. E ele me ensinou que nós temos que servir o próximo. Então, tudo aquilo que eu tenho de bom não é o meu dinheiro, não é uma bola que eu entrego, não é nem o meu ensinamento, mas é aquilo que eu posso levar para a pessoa, né? Aquilo o que eu tenho de bom é o que eu tenho que entregar, que é o servir, né? E muitas vezes a gente usa aquilo igual um Pedro da vida, da palavra, né? Que era todo briguento, tal, e as pessoas queriam tirar ele porque vinha já com a faca, já queria tirar a orelha, já queria brigar com tudo, mas a gente consegue ver um lado bom dentro daquilo, né? Era uma pessoa guerreira, uma pessoa que queria colocar tudo na mesma hora, queria resolver tudo, mas ele foi tratado ali por Jesus até conseguir. E é a mesma coisa que hoje o À Frente faz. Às vezes eu prefiro olhar o lado ruim com o lado bom do atleta ou das pessoas. E a gente começa a trabalhar isso lá dentro, né? Eu tenho um menino eu tenho um menino hoje que a gente está trabalhando ele, meu Deus, pensa um bichinho reclama. E fala um palavrão, e reclama, e xinga todo mundo. Muitos já falaram, manda embora. Mas quando você olha, você vê que tem alguma coisa boa nele. Às vezes ele cobra o outro colega, ele não está errado de cobrar, mas a maneira que ele cobra é errado. Então o que que a gente tem que fazer? Quer que volta? Não. Então o que que a gente tem que fazer? Eu tento mostrar para ele que a forma que ele cobra é errado, mas que ele pode usar outras formas de cobrar o colega, né. Então é mais ou menos nessa parte. Eu tento desenvolver tudo que é bom, menos a gente vendo toda coisa ruim, sabe que você pega assim, aperta até tirar algo bom, é mais ou menos o que a gente tenta fazer lá. Não sou fácil, tá, não sou uma pessoa fácil de lidar, e eu falo tudo que às vezes eu até me contenho um pouco para falar, porque eu sou papum, eu falo. Mas depois você vê o crescimento desse menino, dessa menina, você vê o crescimento dele como pessoa e você vê que aquele crescimento influencia dentro do campo.
Sim. Parece que eu sou meio repetitiva, né? Quem vê vai falar que eu sou meio repetitiva, mas não é, porque não muda. Princípios são princípios. Se você é briguento fora do campo, você vai ser briguento dentro do campo. Se você é briguento na tua casa, você vai ser briguento no escritório, na tua empresa, na tua escola. Se você é uma pessoa sem paciência, você vai ser impaciente dentro do campo, dentro da escola, em qualquer lugar. Se você é uma pessoa calma dentro de casa, você vai ser calma dentro do campo, você vai ser calma em qualquer lugar. Então, tudo aquilo que você é lá fora, você vai levar para dentro do campo. E se você precisa ser tratado em alguma coisa, então vamos tratar para que você melhore dentro do campo também. Às vezes a gente está perdendo tempo aí, perdendo tempo não, a gente está perdendo um monte de Neymar aí da vida por conta que a gente não consegue trabalhar essas pessoas. A gente está hoje num ritmo onde a gente quer tudo para ontem. A gente já quer contratar o melhor funcionário, a gente quer as melhores pessoas para nos servirem, a gente quer ir no melhor restaurante, a gente quer tudo do melhor, mas a gente não prepara nada. Então, o À Frente hoje vem trabalhando isso, né? Trabalhando não só a preparação do atleta, mas como pessoa para desenvolver ele como atleta. Você sabe que eu tenho uma história que vale a pena isso, porque eu fui professora, eu fui educadora num projeto social, aonde tinham 2 irmãos que estavam numa situação de acolhimento num período, e eram 2 irmãos exatamente nesse perfil que você falou. Era muito palavrão, briguentos, brigava com todo mundo no projeto, e sempre era direcionado para mim: "Olha, você vai lá ficar com a tia Débora na salinha para conversar com ela". E eu acolhia muito. No final de ano tinha aquele apadrinhamento, né, e eu pegava sempre ele para apadrinhar o menino, e eu tinha um apego emocional com ele que eu não sei de onde vinha, porque ele era aquele menino terrível. Ele era terrível mesmo. Mas no final do ano, eu lembro que eu estava começando a namorar, o meu esposo até brincou que eu era o Pai Noel, né, porque eu comprei muita coisa pra ele, comprei skate, era um presente enorme que quando chegou na entidade, as outras crianças falavam: "Não é justo, tia, olha o presente dele é enorme, ele é terrível, ele bate, ele xinga, ele briga", mas ele não tinha nada. Ele ia de chinelo, às vezes chinelo, né, com prego, ele não tinha nada. Eu sabia que aquilo que eu ia dar era o que ele teria para o resto do ano. As roupas, o tênis, a meia, o brinquedo, enfim. E eu dei. E passou-se 20 anos. Eu já fui educadora há 20 anos. Apesar de não parecer, eu já tô quase nos 40. E eu estava no meu comércio quando chegou o pessoal para descarregar a mercadoria de um fornecedor, e umas 3 vezes ele ficava me olhando muito. A princípio eu até achei meio estranho, né, mas na terceira vez ele falou assim: "Você não lembra de mim, né, tia?". E aí eu olhei assim pra ele, eu falei assim: "Não". Aí ele falou assim: "Mas eu nunca vou esquecer de você". Ele falou assim: "Porque você foi minha tia lá no projeto da Coping, eu era o fulano, tal, você era assim, assim, assado, e no final do ano você me deu aquele monte de presente que era Olha, anônimo", e ele falou: "Mas eu sei que foi você, foi tia, que me deu". você. E eu me emocionei, eu mostrei ele pra todo mundo, eu falei, e ele estava trabalhando, ele falou: "Já sou pai de 2 filhos, sou casado, tal". E pra mim marcou, e é isso que eu tô te falando, porque eu também era essa tia que eu achava que eu era mais ríspida, mas eu era também professora de cidadania, então eu era essa pessoa também que queria trazer um pouco mais de princípios, era essa pessoa que mostrava essa questão mais dos direitos para essas crianças, mas isso me mostrou que marca e fica pra vida, né. Então faz a diferença, isso é muito importante Não é também. sobre coisas, é sobre pessoas. Exato. Não foi nem o brinquedo que marcou, mas foi a forma de quem deu o brinquedo, de como que foi o brinquedo foi dado, né. Então, é o que eu costumo falar, nós curamos e somos curados. Então, ao mesmo tempo, de repente você precisava ouvir aquilo. De repente a gente acha que a gente não faz nada, aí chega do nada 20 anos. Então, por isso que a gente dá com a mão direita, a esquerda não vê. É tudo de muito amor, é muito carinho. Então, eu fui uma pessoa que fui transformada através de diálogo e de alguém acreditando em mim, acreditando em quem eu era. Como eu tinha 30 que apontava, mas uma acreditou.
E eu sei que se a gente acreditar em alguém, essa pessoa pode mudar também. Então, o à frente foi dentro disso. Então, quando eu vi, caramba, meninos tirando. Pai me mandava mensagem assim, Débora. Gê, meu filho nunca passou de primeira de ano. Sempre que eu digo pressão, não tá ficando mais. Meu filho fala de Deus hoje. Meu filho, ele tem princípios. Hoje ele ajuda em casa. Ele parou de brigar. Cara, não tem um pagamento maior. Porque o futebol, ele é passageiro. Mas quem você é, fica. Então, se a gente consegue contribuir no caráter de uma criança que é desenvolvida e mantida aos 16 anos, vamos trabalhar até lá. Ah, mas e o 16 que não teve? A gente teve, então vamos tentar. Até onde a gente conseguir, Deus permitir, vamos embora. Vamos trabalhar. Não pode desistir. Desistir não tem vez, entendeu? Desistir aqui não tem uma opção. Agora, pular de nível, sim. Mas desistir, não. Sim, o nosso trabalho hoje, né? A gente leva os meninos para fazerem algumas avaliações, né? Nos clubes. Hoje o À Frente ele tem 3 jogadores hoje que estão no mercado, que já se profissionalizaram, né? Que são jogadores profissionais. Nós temos o Índio, que é o Marcos Vinícius, que joga no Cuiabá. Nós temos o Wendel Brito hoje, que está na Ucrânia, né? Atleta profissional, já está lá, já, né? Já está fazendo seus gols, já está famosinho lá já no país, Legal. né? E nós temos o João Vinícius, o Pantera, que também é um goleiro profissional hoje no Ituano, que é meu filho. Ah, Que se profissionalizou. Muita gente acha que o João entrou no futebol por conta que eu trabalhava. Não, ao contrário, né? Quando eu entrei no futebol, meu filho já estava no futebol. Então, quem entrou primeiro foi ele. Né? Nós temos eles, além de alguns meninos, né, que já estão aí no mercado. Nós temos hoje mais 3 atletas quatro, perdão, que estão hoje no Monte Azul, né, que vão jogar a copinha agora. Nós temos mais um que a gente vai fechar agora, sexta-feira, em um clube que eu não posso falar ainda. ai, nem Tá? spoiler, isso daqui Não. vai ser para depois. Né? E nós temos mais um atleta, também mais 2 que estão também, temos mais 3 atletas nossos que estão sendo monitorados. Legal. Então, assim, hoje, para ir para o mercado, a gente tem a felicidade que a gente tem 3 hoje atletas muito humildes, pessoas que reconhecem que saiu do nosso trabalho, sempre tá ali. Eu cuido deles de alguma forma, junto com as empresas que a gente fechou parceria hoje, que me ajudam muito também, Uhum. né? Que cuidam dos meninos. Tanto a Legal. GR7 como a WebSoccer. Legal, e vocês buscam patrocinadores, galera. Patrocinar aí o À Frente Futebol Clube, ó. Vamos aí. Isso. O À Frente, ele precisa realmente de muita ajuda, né? Igual eu falo, não precisa ser só do dinheiro. Ah, eu não posso. Se você consegue dar um curso, se você consegue doar o seu tempo, dando um curso de inglês, um curso de espanhol, curso financeiro, que eu acho muito importante isso, né? A gente não tem essa coisa. A gente aprende, eu falo que a gente costuma aprender da financeira depois dos 30, né? E por obrigação, não porque foi ensinado. E eu tento hoje buscar. Então, se tiver pessoas que trabalham na área financeira, querem estar lá dando palestras, ensinamentos, cursos para os nossos atletas, por favor, me procure, que a gente está precisando, né? Porque eu Bacana. acredito que isso pode mudar muito nossa futura geração desses nossos meninos, Exatamente. né? Então, hoje estamos aí, graças a Deus tá evoluindo. Conta pra gente a história da CBF. Da CBF. Eu tenho um amigo meu, né, o Alex, que ele trabalha na CBF, né, e ele indicou como um projeto modelo o nosso clube hoje, para que os nossos meninos participassem de uns treinamentos com os licenciados que estão tirando a licença para ser futuros treinadores, né? E a gente passou por toda essa experiência, né? Foram 2 semanas, cada semana 3 dias, né, de treinamento, onde nós levamos atletas de 7 a 12 anos, de 13 anos, para estar participando desses treinos, né? Então, eles ficam rodeados lá de 50 a 60 professores que já estão no mercado do futebol, tendo treino com pessoas mesmo muito qualificadas ali, e foi bem legal, né? O Márcio Teixeira nos recebeu muito bem, o Rafael Chaves também nos recebeu muito bem, a CBF, a Academy abriu essa porta e a gente pôde passar por tudo isso.
Que bacana, parabéns. E eu quero a minha última pergunta é sobre o seu apelido nesse meio, que é Leila Preta, né? A Leila Black. Leila Black, gente. Me conta um pouquinho desse apelido aí nesse meio. Então, o pessoal brinca, né? Esse meu jeito de falar, de conversar, de estar junto, por ser uma mulher no futebol, negra também, né? Então, Sim. quando as coisas dão certo, né? Ainda o pessoal, e aí, Leila Black, né? Aí o pessoal começa a falar assim. Então, aí tem essa resenha, essa brincadeira, né? Quem começou com essa resenha foi um amigo meu, Dela Rosa, Sim. né? Que começou com essa brincadeira. E o pessoal começou. Então, chega lá no campo, os meninos ficam, e aí, Leila Black e tal. E surgiu e fica Mas aí porque algumas também ela pessoas. não deixa de ser uma inspiração, né, Não para as deixa, não deixa. mulheres. Agora aí a gente teve aí o Palmeiras lá no Campeonato Mundial, né? Ela é a única mulher, né, no meio de todos Sim. aqueles presidentes, enfim. E eu tenho certeza que esse apelido é porque você também é uma referência também aqui no futebol e É, vai continuar sendo. exato. A Leila realmente, né? Apesar de eu não ser palmeirense, Uhum. mas ela me inspira muito. Eu sempre falo muito da Leila, né? Crítica vai ter, alguns vão ser a favor, outros não. Que bom que existe isso, né? Porque se todo mundo falasse amém pra gente, Porque ela né? faz, né? A gente só recebe crítica porque tá fazendo. Porque tá fazendo, né? Então, assim, que bom. E através das críticas, a gente tem que ser ouvinte às críticas também, né? Aprender a ouvir, absorver isso para poder melhorar. E eu vejo cada dia mais ela vem fazendo um grande trabalho, né? E o meu sonho hoje é fazer sim um estágio hoje, junto, aprender, ver uma mulher de frente liderando tudo isso, né? Com vários patamares acima do meu. Não sei até onde Deus quer que as coisas aconteçam, né? Como eu falo, o nome à frente hoje, ele veio da palavra do Deuteronômio 18, 31, 18, se eu não me engano, que é Deus à frente de tudo, né? Que Deus estava à frente da batalha. Eu não quis colocar meu nome em nada, porque nada é para mim, é para os outros e é para Deus, né? Toda honra e toda glória para Ele e servir sempre alguém. Então, à frente. Então, que a gente possa estar sempre à frente de aprender. E é o que eu quero, aprender. Gente, eu tô aí, ó. Quem quiser me ensinar alguma coisa para somar aí para as nossas crianças, tô aí. Georgia, muito obrigada. A sua história continuou me inspirando, porque já me inspirava, e eu tenho certeza que vai inspirar mais muitas pessoas que vão assistir o nosso podcast. Muito obrigada pela sua participação, por você ter vindo. Foi um prazer enorme ter recebido você aqui em nosso episódio aqui do podcast Empresas. Continue, porque eu tenho certeza que você faz muita diferença na vida desses jovens, na vida dessas famílias, porque a transformação não está só no campo, ela está na vida deles, na casa deles, na escola, e o melhor sempre estar por vir. Então continue, porque eu sei que vale a pena, vai valer a pena. O seu trabalho é lindo, parabéns pelo que você tem feito, parabéns pela sua família, pela sua força, pela sua garra. Você é uma mulher que inspira, você é uma mulher que está aí na luta, que faz acontecer, e isso nos inspira. Muito obrigada. E foi um prazer receber você aqui hoje. Ai, Débora, eu que agradeço. Obrigado por ter esse tempo, obrigado por querer escutar um pouquinho a minha história, obrigado por tantas palavras, sabe, que encoraja a gente, né? Às vezes a gente não se acha capaz, mas aí a gente começa a olhar para os lados e ver que é, né? Como eu falo para você, eu sempre falo de Deus, a força não é minha, a força vem dele o tempo todo, né? Então é isso que nos mantém de pé todos os dias. E eu falo, é o que eu aprendi a silenciar os ruídos que dizem que eu não vou chegar em lugar nenhum. Quando eu silenciei esses ruídos, o meu caminho fez sentido. Então, agora é só caminhar e não parar. Muito obrigado, tá? Mais uma vez, Raul, obrigado também. Tá ali atrás, mas agradeço também, recebeu muito bem. E é isso, gente. Muito sucesso para vocês. Obrigada, Muito, muito sucesso. obrigada. Mais alguém aqui que não vai ficar só. Agora vai comentar, vai estar ali sempre. Já fico de olho em tudo que acontece e eu desejo tudo de melhor para vocês. Muito obrigada. E esse foi mais um episódio do No Foco Empresas. Se você curtiu o nosso episódio, curte, compartilha e comenta.